pessoal, boa noite. Estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação para a nossa vida. Estava aqui meditando, nesse tempo de quarentena, o qual nós estamos passando. Acredito que por um pouco tempo, em nome de Jesus, nós vamos sair disso. Eu estava aqui meditando sobre a quarentena, passamos mais tempo dentro da nossa casa, porque normalmente passamos mais tempo na rua, do que dentro de casa. As pessoas trabalham, a correria do dia a dia, levanta, toma café, vai para o trabalho, só volta de noite, janta, toma um banho, vai dormir e no dia seguinte a mesma coisa. É um tempo muito corrido, mas agora, nesse momento que nós estamos passando, temos mais tempo de ficar dentro da nossa casa. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Como está a sua casa? Agora que você está passando um maior tempo dentro do seu lar, dentro da sua casa, nós temos mais tempo para observar a nossa casa, o nosso lar. Sabemos que uma casa, ela precisa de manutenção. Com o passar do tempo, vai aparecendo os problemas, pequenos detalhes que a gente não repara, no dia a dia. Mas agora, com essa quarentena, acredito que você tem observado mais, a sua casa. Eu mesmo tenho observado que a minha casa, embora seja uma casa nova, não seja muito antiga, minha casa tem um pouco mais de 10 anos de construída, mas ela precisa de algum reparo. Já comecei a observar, uma umidade aqui, umidade ali, uma tomada que está quebrada, que precisa ser trocada, e por aí vai. Então, uma casa, ela precisa de manutenção, porque se você não fizer essa manutenção, se você deixar acumular, daqui a pouco, quando você observar a sua casa, está em ruínas, está destruída, porque com a ação do tempo ela vai se deteriorando. E acredito que com esse tempo, que estamos passando mais tempo dentro do nosso lar, podemos observar os detalhes que estão ocorrendo. Então, eu queria comparar a nossa casa, o nosso lar, o qual nós moramos, com a casa espiritual. A nossa casa espiritual também é assim, amados. Ela precisa de manutenção, ela precisa ser mantida, nova. Ela precisa de reparos, como a nossa casa, porque imagine uma casa destruída, em ruína, uma casa vazia. Que beleza tem uma casa sem móveis, não é verdade? Você pode construir a casa mais linda que for. Os cômodos vazios, ela não é nada. A casa, ela só se torna bonita quando você começa a colocar lá o sofá, a TV, uma TV de 50 polegadas, 80 polegadas, aqueles que gostam de TVs grandes, um belo painel, você bota planta dentro de casa, uma cozinha, uma geladeira de 2 portas, uma pia, uma ilha imensa, uma bela mesa de jantar. É isso que faz com que a casa se torne bonita. Mas se você não manter, fazer os reparos, na sua casa, ela vai ficar uma casa em ruína, destruída. Até os seus móveis, com o tempo, ele vai se deteriorando. Uma geladeira enferruja, uma mesa começa a dar cupim, quebra, e às vezes você precisa trocar, os móveis da sua casa. É isso que embeleza a casa, não a casa vazia, sem nada.
ela não tem graça nenhuma. Então ela precisa dessa manutenção. Assim a nossa casa espiritual, amado. Nós precisamos manter o foco, né, na palavra de Deus. Precisamos que o Espírito de Deus esteja dentro de nós para que possamos ser fortes, né, espiritualmente falando. Precisamos dessa manutenção. E qual é a manutenção da casa espiritual? É ler a palavra, é oração, é a busca do Espírito Santo na nossa vida para nos manter alegres, felizes na presença do Senhor. Essa manutenção. E eu queria compartilhar com os amados uma palavra, né? Alguns versículos bíblicos que eu estava meditando que tem a ver com casa, né? E a primeira palavra, né, que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que fala dos dois fundamentos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem que insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que palavra tremenda, que palavra forte. Casa sem manutenção, casa que não é edificada, casa espiritual que não é edificada na palavra, quando vem o vento, amado, ela vai ser derrubada. Por isso, dessa manutenção da nossa casa espiritual como a nossa casa física, ao qual nós moramos. A nossa casa ela precisa estar em perfeita ordem, assim como a casa espiritual também. Precisamos estar buscando na palavra para que a nossa casa esteja sempre linda, bonita, espiritualmente falando, na presença do Senhor. E quero trazer também mais uma palavra que fala sobre casa, né? Muito interessante, que está lá no livro de Provérbios. Os irmãos podem abrir comigo Provérbios 17, no versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e em contendas. É uma grande verdade. Vejo casas falidas, casas com riquezas, pessoas com dinheiro, mas são infelizes, só vivem em briga, em confusão, em contenda. Porque é falta de Jesus na vida desta pessoa que faz com que a casa, a morada, se torne uma morada insuportável. Precisamos ter Jesus em nossos corações, meus queridos, para que a nossa casa seja fortalecida na palavra do Senhor, né? Precisamos ter essa manutenção na palavra de Deus. Precisamos orar, buscar o Senhor, precisamos manter, fazer essa manutenção espiritual na palavra de Deus para que possamos, né, estar sempre buscando o Senhor, para que a nossa casa seja sempre edificada em Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu quis trazer nessa noite, essa pequena meditação, amado. Edifica a sua casa na rocha, não em areia, porque ela vai vir a ruína, ela vai ser destruída. Seja prudente, seja prudente. Edifica a sua casa na palavra de Deus.
Busque o Espírito Santo na sua vida para que você esteja sempre renovado, como você faz esses pequenos reparos na sua casa para a sua casa ser renovada. E nós precisamos fazer essas pequenas manutenções na nossa vida espiritual, na nossa casa espiritual, para que ela se renove cada dia mais e mais. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter entendido o que eu disse em tempos de quarentena. Observe como está a sua casa física, o qual que você mora, e como está a sua casa espiritual. Ambas precisam de manutenção. Olhe os detalhes, amados. Começa assim, com os pequenos detalhes. E quando você for ver, se você não fizer uma manutenção periódica, a sua casa ela vai estar em ruína. Você vai ter que derrubar a casa e fazer outra. Assim é a nossa vida espiritual, meu amado. É assim que começa. Pequenos detalhes que vai te afastando de Deus, da presença do Senhor, porque você não fez a manutenção devida, porque você parou de orar, porque você parou de ler a palavra, porque você parou de buscar o Espírito Santo. E quando você for ver, a sua casa está em ruína. Amém? Você possa ter entendido essa pequena meditação. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. E um feliz Dia das Mães. Amém?